E aí, pessoal, tá aí na veia, chegando para a nossa aula de número 7 do curso de Banco de Dados Relacional. Vamos fazer aqui um pequeno reviewzinho dos conceitos envolvidos até o momento. Relação, representada por uma tabela de duas dimensões, linhas e colunas. Ou seja, uma tabela que vai ter suas linhas e suas colunas é uma relação. Tupla corresponde a uma linha da relação. Então, qualquer linha da sua tabela pode ser chamada também de tupla. Atributo corresponde às colunas da relação. Por exemplo, uma tabela de que eu tenho lá CPF, nome e data de nascimento. Então, os atributos são CPF, nome e data de nascimento. O conjunto desses atributos é a nossa tabela, onde uma linha é a tupla e cada nome de coluna é o atributo. Chave primária, conjunto de atributos que identificam univocamente cada tupla da relação. Ou seja, CPF poderia ser uma chave primária. Uma chave candidata que poderia se transformar em uma chave primária. Ou poderíamos criar uma coluna ID e colocar o seu sequencial lá. 1, 2, 3, 4, para cada registro ele incrementando 1. É o que é o mais comum ser utilizado. Chave estrangeira. Atributo de uma relação que é a chave primária de outra relação. Ou seja, eu tenho uma tabela pessoa, onde eu tenho o ID 1, o José, data de nascimento tal, e esse ID1, que é a chave primária aqui na minha relação da tabela pessoa, vai ser uma chave estrangeira na tabelazinha de lotação lá do RH, onde está lotado. Qual é a função dele? Então a chave primária é uma chave estrangeira ou uma chave primária em outra relação, obrigatoriamente. E aqui o exemplo, tendo a tabela de departamento, onde temos aqui o código do departamento e nome do departamento, são as colunas. D1 marketing, D2 engenharia, D3 financeiro são as linhas, colunas ou atributos, e uma linha dessa também pode ser chamada de tupla. Na tabela aqui de empregados, nós temos a chave primária, que é o atributo chamado código, e nós temos a chave estrangeira, que notem que é a chave primária da tabela do departamento. Então a chave estrangeira é um valor de uma chave primária em outra tabela. Chave primária não pode ser nula e não pode se repetir. Chave estrangeira pode se repetir, eu posso ter valores nulos. Pode ser que um cara aí não tenha departamento, pode ser, não vai errar, não vai gerar erro não, é exceção não. O que vai gerar uma exceção, uma chave estrangeira, é que eu não poderia, no caso aí do exemplo, salvar uma D3. Uma D3 eu não poderia salvar uma D4. Porque eu não tenho um departamento D4. Outra coisa que geraria uma exceção seria eu tentar excluir D1 ou D2. Se eu fosse na tabela de departamento e tentasse excluir o departamento de marketing ou de engenharia, não seria possível, porque eu tenho uma ligação já com outra tabela. Daria um erro de foreign key. O D3 eu poderia excluir? Poderia sim, com certeza, excluir o D3. Manipulação de dados. Duas categorias de linguagem. Posso manipular dados de forma formal ou usando SQL. No dia a dia, galera, é o SQL, certo? No dia a dia, a gente trabalha 99,9% com SQL. Só que o SQL é embasado a partir da álgebra relacional. Banco de dados nada mais é do que a teoria dos conjuntos. O banco de dados não digo que se resume porque seria muito simplório, mas tem como sua base ser a teoria de conjuntos. Então, você se perguntou para que estudamos isso lá no ensino médio, que se importar na nossa vida, está aí a resposta. Então, o banco de dados ele é muito embasado na teoria dos conjuntos, que é a álgebra relacional. A gente vai ver já já. Características das linguagens formais: orientada a conjuntos. E fechamento: resultado de consultas são relações. E aqui na álgebra relacional nós vamos ter a seleção, a projeção, o produto cartesiano, junções, operações de conjunto, união, interseção e diferença. E a divisão. Eu vou mostrar aqui a teoria e vou lá no banco fazer uma prática. Embora, quando acabarmos esse conteúdo de álgebra relacional, que deve envolver aí, eu acho que nós estamos na aula 7,
lá para a aula 9 ou 10. Aí na sequência a gente começa com trabalhar com a linguagem SQL mesmo, mais pesado. Nesse primeiro momento vamos entender aqui a álgebra relacional, sempre levando uma vertente para o banco, a prática, né? Já dando uma adiantada do que a gente vai ver lá na frente. E a primeira aqui é a seleção. É a primeira e mais usada. Seleção. A operação de seleção é utilizada para selecionar um subconjunto de tabelas de uma relação, sendo que estas tuplas devem satisfazer uma condição de uma seleção. A gente vai ter a relação de origem, ou seja, a tabela de origem, e a partir daquela consulta nós vamos gerar uma resultante. E aqui é a forma geral dela. Condição, nome da relação e a condição, né? Condição da seleção é a expressão booleana aplicada sobre os atributos da relação. E o nome da relação sobre a qual será realizada a seleção. Neste exemplo, nós temos que seleção, dada a relação dos empregados da empresa, selecionar aqueles que trabalham no departamento 10. Então, nós vamos pegar quem deste conjunto, dessa tabela, dessa relação, trabalha no departamento 10. Visualmente é tranquilo, são poucos registros. Podemos ver que é o Carlos, o Pedro e o Marcos. Eles trabalham no departamento 10. Então, quando eu aplico a seleção, eu vou filtrar o meu conjunto de dados. Aqui a minha instância vai ser filtrada para uma nova instância reduzida. Vamos fazer aqui um exemplo aqui na prática. Aqui o PGAdmin. Na aula passada deu uma explicação sobre o PGAdmin. Vamos ver que o Banco Northwind, como também dito na aula anterior, o Banco Northwind é um banco antigo, veio lá do Axis, surgiu por lá, se eu não me engano, e já tem versão para todos os bancos. Vamos ver aqui, ele está em inglês, certo? Tabela Customeres, cliente, botão direito, vamos fazer aqui um Select, para ganhar tempo. Já me trouxe aqui o Select básico, né? Executar aqui. Está aqui todos os clientes da base, né? Nós temos aqui no momento 91 clientes. E nós vamos filtrar eles, fazer uma seleção. Uma seleção aqui no SQL tradicional, comercial, é o L, uma condição, né? Que eu estou selecionando as colunas que eu quero, de onde eu quero. E agora aqui o L, que é a nossa condição. Eu vou colocar aqui... Vamos pegar aqui uma condição, city. Quero todos os clientes da cidade de México DF. Vou copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vamos executar. Pronto. Então eu reduzi, eu criei uma seleção. Ó. Nome da cidade igual a México DF. E ele me trouxe 5 registros. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente acabou de ver aqui com o empregado. Isso aqui está na linguagem SQL, que é uma linguagem altamente comercial. E aqui o SQL é uma sintaxe básica. Vamos adentrar nesse assunto mais nas próximas aulas. Onde temos select, from e o L. Uma estrutura bem básica do select. Voltando aqui. Fizemos aqui a seleção e reduzimos o nosso conjunto de dados. Então, qual é o objetivo da seleção? Filtrar baseado em uma condição. No caso aqui, departamento 10. Eu posso ter mais de uma condição? Posso. Posso ter quantas condições eu quiser. E para cada condição vai ter os operadores. Eu vou falar isso mais lá na frente também. QI ou. Por exemplo, aqui DF. Eu quero, vou botar aqui só um exemplo, end, né, e aí vem aquela tabela verdade, né, o i, quando é que o i retorna? Quando os dois são verdadeiros. Então, i, vamos ver aqui, contact, coluna contact, title, título, owner. Vou copiar aqui o owner. E agora eu vou filtrar mais ainda. Agora só 3 registros. Então eu posso ter quantas condições eu quiser. Isso aqui eu estou fazendo a seleção. Então a seleção
para memorizarmos, ela é o que? É a restrição dos dados. O restringir os dados, de alguma forma. E aqui uma outra seleção, outro exemplo, né? Dada a relação dos empregados da empresa, selecionar aqueles que trabalham no departamento 10 e que ganham salário 1.500. Então eu estou usando aqui, nesse caso aqui, um condicional. Antes eu gerei 3 registros, salário maior que 1.500. E agora eu vou ter somente um, 5.000. Porque anteriormente tinha um de 1.100 e um de 1.500. Quem é maior? Somente os 5.000. Então eu filtrei mais ainda. Pessoal, isso aí é a aula de hoje. Tivemos esse conceitos inicial de álgebra relacional, conceito de seleção. Na próxima aula veremos outros conceitos. Mas não se esqueçam, se inscrevam, deixem seu like, comentem como é que está aí o curso. Se tem algum assunto que você queira que eu esmiúce e adentre mais, então ative as notificações, estou sempre postando aqui as aulas, ok? Então valeu pessoal, até a próxima e fui!